Olá, como vai você? Estamos aqui hoje para mais um bate-papo, né? Conversando sobre crenças novamente. Esse assunto ele é muito vasto, muito intenso. Eu fiquei pensando muito nisso e aí eu estava vendo uns outros estudos que eu faço e eu vi aqui um tema muito interessante que chama o poder da crença. E aí eu fiquei pensando, né? Nesse livro que eu li, ele fala que a crença é um dom, o dom mais poderoso do ser humano. E falar sobre crença é falar sobre poder. E aí eu fiquei pensando, né? Quem somos nós? Será que a gente se conhece o suficiente para saber quais são as nossas crenças e quais são os nossos valores? O nosso inconsciente, ele guarda tudo aquilo que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. A gente até falou sobre isso no outro vídeo, né? E assim a gente vai constituindo as nossas crenças, os nossos valores, criando os nossos conceitos sobre as coisas. E na verdade, a gente vai criando o nosso comportamento baseado nas nossas crenças também, naquilo que a gente acredita. Mas uma coisa muito curiosa também é que toda vez que alguém pergunta para a gente como a gente é, ou pergunta também quais são as suas qualidades, inclusive tem um vídeo aqui, né, que eu já falei sobre isso, e para a gente refletir um pouquinho quais são as nossas qualidades, né? Dificilmente a gente fala nelas, porque é uma outra crença também, né, que a gente não pode se autoelogiar, senão você já ganha um adjetivo, né? Uma pessoa metida, uma pessoa que se acha melhor do que os outros, né? A gente tem que esperar o elogio vir de fora de outra pessoa. A gente mesmo não pode reconhecer que a gente tem qualidade. Depois você dá uma olhadinha aí no vídeo que eu fiz falando sobre isso e vai lá, coloca lá uma qualidade sua, vê se você consegue encontrar uma com facilidade. Voltando aqui, né? Isso daí é uma crença também, porque a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida que a gente não pode se autoelogiar, que quem tem que elogiar a gente são os outros, né? Bom, com tudo isso, não deixa de ser uma verdade o fato das outras pessoas conhecerem melhor a gente do que a gente mesmo, né? Porque muitas vezes, quando vem alguém e fala pra gente assim, ah, mas você é muito isso. Ou, se for um elogio, né, ainda tudo bem, eu até aceito. Mas se não for, aquilo me preocupa, porque eu não tenho certeza que eu não sou aquilo que a pessoa falou. A gente se conhece muito pouco, porque a gente tem o hábito mesmo de olhar assim mais por fora. Se você tiver que falar de uma outra pessoa, como a pessoa é, você consegue, pela visão que você tem dela, né? Não significa que ela é o que você está falando, mas você tem muito mais facilidade em dizer como uma outra pessoa é do que dizer como você é. E mesmo quando você fala de você, como você é a sua visão, é a visão que você tem de você. Outra pessoa, ela tem uma visão completamente diferente de você do que a sua. Isso é assustador, né? A gente saber que as pessoas vê muito mais da gente do que a gente mesmo, justamente por conta de uma crença que a gente não pode se olhar muito, né? A gente não, principalmente se for coisas boas, a gente não vê muito na gente. Aliás, a maioria de nós não vê qualidade nenhuma na gente, né? Isso é uma crença adquirida ao longo do tempo. E não é só essa que a gente tem várias. É preciso a gente parar um pouco para observar isso na gente. Você sabe por quê?
Ó, o Freud, ele disse, né, que a gente é 90% inconsciente e 10% consciente. É pouquíssimo, né? Se a gente for comparar, é pouquíssimo 10% de consciência. Então quer dizer que tudo que nós somos, a maior parte do que nós somos está no nosso inconsciente. Então é isso que nos move. Às vezes, vamos para a vida prática, né? Porque eu gosto muito de prática. Olha só, vamos num exemplo muito simples. Vamos pegar uma pessoa aqui que quer fazer exercício físico, porque ela sabe que ela precisa. Ela sabe que ela precisa fazer exercício físico por vários motivos, né? Tá se sentindo cansada, tá, com aumento de peso, então precisa de exercício físico. Só que se na vida dela todinha, né? Hoje é uma pessoa adulta, na vida dela todinha, isso não foi um valor, uma coisa importante. Então agora na vida adulta, por mais que ela faça, ela vai começar a academia, ela vai começar empolgadíssima por uma semana e depois ela não vai, ela começa a desanimar e não vai mais. Quando não, ela paga um ano de academia e faz 3 dias, não vai mais. Então fica aquela coisa. Ela se culpa porque ela sabe que ela precisa e não consegue fazer. E ao mesmo tempo, ela quer, mas ela não vai. Então fica uma coisa muito contraditória. Nessa contradição, até mesmo com a alimentação, né? Começa tudo direitinho, regrado, vai comer bem, vai comer direito, daqui a pouco começa a relaxar, relaxar, relaxar. Quando você vê, você está comendo ruim outra vez, já deixou todinho aquela organização para trás. E você coloca várias desculpas para isso daí. Desde falta de tempo, né? Até sei lá o quê. Mas se você for analisar isso a fundo e se perguntar o porquê que eu não consigo, eu quero, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Por quê? Porque parece que tem uma força que é maior do que essa clareza que você tem, que você sabe que você precisa. Isso está nas crenças, nos valores. Provavelmente, se você começar a trabalhar isso, você vai ver que lá no seu inconsciente já tem uma crença formada, um valor formado, de que, por exemplo, isso não é importante. Fazer exercício físico não é importante. Você acha que uma pessoa que tem que trabalhar o dia inteiro vai fazer exercício que hora? Eu já trabalho, eu já levanto cedo, eu já ando para lá e para cá o dia inteiro. Para que eu preciso fazer mais exercício? Isso daí já é exercício. Entende que isso daí parece uma fala simples, mas isso é uma crença? E sendo uma crença, você vai precisar trabalhar isso em terapia para você conseguir fazer exercício físico. A gente está conversando sobre isso justamente que é para a gente poder parar aqui para pensar. A gente precisa resolver a vida da gente. Porque essas coisas que parecem simples, ela vai tirando as suas forças, ela vai te desanimando, porque você vê que daqui a pouco você não é de confiança nem para você, porque você fala que vai fazer as coisas e depois você não consegue. E por que que eu não consigo? Você consegue sim. Olha, em terapia você descobre muitas dessas crenças. E a partir daí você vai trabalhando elas, você consegue melhorar a sua vida com isso. Só tem 2 jeitos, né, ou terapia ou trauma. Vamos supor que essa pessoa que não vai na academia, mesmo ela sabendo que o médico já falou para ela que ela precisa fazer exercício físico, ela desenvolve aí uma doença. Aí no susto
Para não ter que ir para uma cirurgia, ela vai para academia. Então é isso. A gente vai parar esse vídeo por aqui, porque é só para a gente ir refletindo sobre como essas crenças, elas limitam a nossa vida. Como que muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa e quando a gente vê, a gente vai desanimando e não faz nada. Está no nosso inconsciente? Então vamos procurar trabalhar essas coisas e descobrir de onde vem, tá bom? A gente fala um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Um abraço.